a lei da natureza. Floresta africana, palco de grandes espetáculos animais e da sobrevivência pela vida. Na África Oriental, a ocupar o norte da Tanzânia e o sudoeste do Quênia, está o Serengeti, uma das maravilhas do mundo natural e animal, que ocupa cerca de 40.000 km². Lugar de morada e reprodução dos gnus africanos, aqui sim, apesar dos predadores, tudo parece tranquilo. Aqui estão eles, pastando tranquilamente, formando uma manada de milhares de animais. Não chove, a seca é impiedosa, e a tranquilidade dá lugar à corrida ansiosa, pela sobrevivência, à procura de relva fresca. Há milhares de anos que as manadas de gnus atravessam o grande ecossistema do Serengeti num circuito em sentido horário. Cada animal percorre cerca de 2.800 quilômetros. Seguem as chuvas e comem a vegetação, adubando o solo e tornando-se alimento para os predadores. E aqui, marchando ao longo do trilho intemporal dos seus antepassados, esta manada dirigia-se para noroeste. Na história da vida selvagem, não há nada mais mágico como a grande migração dos gnus. Com certeza é o espetáculo mais surpreendente da Terra, observar aproximadamente 1,5 milhões de animais, incluindo gazelas e zebras, além de, claro, os gnus, percorrendo vastas planícies em busca de pastos mais férteis. Convido você a conhecer um pouco acerca desse incrível fenômeno natural. O momento exato e a rota da migração muda de ano para ano e é inteiramente dependente das chuvas. Na Tanzânia, as chuvas anuais ocorrem em janeiro ou fevereiro na região do Serengeti, permitindo que a manada de gnus fêmea comece a dar à luz seus filhotes. Em março ou abril, a área secou e fica desolada novamente, por isso, esse grande grupo de animais são forçados a migrar para o norte em direção ao Lago Vitória, onde iniciam a temporada de acasalamento. Depois disso, eles seguem em direção ao Quênia, na região de Masai Mara, em junho ou julho, aqui que a maioria das pessoas vão para ver milhares de animais galopando pelas planícies e atravessando o rio cheio de crocodilos à espreita. O Parque Serengeti tem um ecossistema que é o paraíso da vida selvagem e maravilhas naturais. É na enorme área ao nordeste da Tanzânia e a sudeste do Quênia, com mais de 30.000 km², onde ocorre a maior migração terrestre de animais do planeta. Desta gigantesca área, 14.763 km², foram convertidos em um parque nacional, o Parque Nacional de Serengeti, localizado dentro do território da Tanzânia. O parque se tornou Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1981 e acabou englobando outras áreas já agraciadas com o mesmo título, como a área de conservação de Ngorongoro, a maior cratera vulcânica do mundo, ocupando 260 km². A região é habitada pelos Maasai, o único grupo étnico de seminomades autorizados a viajar livremente pelas fronteiras entre o Quênia e a Tanzânia. A migração anual constitui um dos mais impressionantes espetáculos naturais do mundo animal. Grandes manadas migram através do Serengeti, algo em torno de 1,5 milhão de gnus, 360.000 gazelas e 191.000 zebras. Elas guiam-se pelas chuvas, que obedecem a ciclos anuais. Em qualquer época do ano, geralmente há chuva em algum lugar dos limites desta vasta pradaria. Os gnus precisam de água todo dia, e de um constante suprimento de capim para se alimentar. Enquanto houver água e alimento, eles permanecem num lugar. Mas com a chegada da estiagem, o capim começa a secar e a água desaparece. As manadas não podem ficar paradas, esperando pela chuva, precisam se deslocar para onde está chovendo. As nuvens aparecem, mas a tão esperada chuva não cai, e o sol escaldante do continente africano queima sem piedade. Na falta de chuva, não resta a estes animais saírem à procura de alimento.
Um pouco de chuva na planície já transforma a paisagem ressequida. Em questão de dias, a vegetação começa a brotar e o solo fica forrado de capim verde. Os gnus conseguem detectar a chuva mesmo a grandes distâncias e não medem esforço para alcançar esse alimento nutritivo e suculento. Não se tem certeza como sabem que está chovendo em outra região do Serengeti, se é pela formação de nuvens, de trovoadas ou pelo cheiro de umidade no ar seco. De qualquer maneira, a manada precisa migrar para sobreviver. E ela não perde tempo. A chuva insiste em não cair, e os animais sofrem todas as consequências da seca. A migração começa aos poucos. Os gnus são animais gregários, quando um deles começa a caminhar em determinada direção, outros param de pastar e o seguem. Logo toda a manada começa a marcha, num impressionante êxodo. Eles se deslocam movidos pela sede e pela fome. Às vezes correm. Outras manadas marcham em longas fileiras, criando sulcos profundos na terra. Leões, guepardos, e todos os tipos de predadores, ficam à espreita, na espera de uma oportunidade para atacar. Também entram nesta lista, os crocodilos africanos, carnívoro impiedoso. A jornada é repleta de perigos. Os predadores seguem um imenso rebanho, de olho em algum animal enfraquecido, retardatário ou doente. Com o avanço da marcha, entram em territórios de leões, que ficam de tocaia. Escondidos entre os capinzais, esses enormes felinos de repente correm em direção à manada, fazendo com que esta se disperse em pânico. Leopardos, chitas, cães selvagens e hienas atacam quaisquer animais que fiquem para trás ou que se separem do grupo. Quando uma presa é apanhada, os abutres aparecem para disputar as sobras. Primeiro os leões comem a carne fresca, depois é a vez das hienas, comem tanto o que sobrou da carne fresca como carniça, depois delas vêm os urubus e os abutres, e finalmente, o pouco de carniça que sobrou, serve de banquete para os pequenos animais, ou seja, formigas e toda espécie de insetos, moscas e vermes. É realmente o verdadeiro ciclo da cadeia alimentar. Para chegarem a Masai Mara, ponto final da migração, os animais têm que atravessar rios como o Mara. As travessias são eventos espetaculares, ou do alto dos barrancos, milhares de animais se jogam na água. A maioria consegue chegar em segurança ao outro lado. Já outros são levados pela correnteza, ou são apanhados por crocodilos que ficam à espreita logo abaixo da superfície. Todos os anos os gnus e zebras fazem esta perigosa jornada, que pode abranger uma distância de cerca de 3.000 quilômetros. Entre dezembro e março, os gnus são comumente encontrados ao sul do Serengeti. Esta época do ano presencia a chegada de milhares de bebês da espécie. Em torno de 8.000 filhotes nascem a cada dia durante este período. Menos da metade deles chegarão à idade adulta, pois o restante irá virar comida para os predadores do Serengeti, incluindo leões e guepardos, também conhecidos como chitas. As manadas então percorrem seu caminho, até o centro do Parque Serengeti, indo em seguida para o corredor oeste. O mês de junho anuncia a dramática travessia do rio. Manadas de gnus e dos outros animais são forçados a cruzar as águas turvas do rio Grumeti, com a sua residente população de ágeis crocodilos. Aqueles que sobrevivem à travessia continuarão rumando em direção à reserva Grumeti, ao norte. Em meados de agosto as manadas se movem através de outro rio, se direcionando para o Masai Mara, onde permanecerão pastando até que as chuvas de novembro coloquem o ciclo em movimento mais uma vez, pois os animais irão retornar ao sul do Serengeti para darem à luz seus filhotes novamente.